A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados aqui na Rádio Congonhas. Boa tarde, hoje, dia 28/6/2025, e é com a graça de Deus que estamos aqui novamente para levar aí aos nossos ouvintes, em especial aos nossos servidores ativos e inativos, mais um programa do Sindicom. Programa este que vai ao ar todos os sábados de 12 às 12h30. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso presidente e vamos, trazer para vocês, imagino, boas notícias, ou melhor, boa notícia, porque boas notícias seriam muitas notícias, mas boa notícia, porque eu vou deixar para que o nosso presidente possa aí exatamente esclarecer a você qual é essa boa notícia e dizer também a respeito de outros assuntos interessantes aí para os nossos servidores. Roberto, uma boa tarde a você, ao Wilson que vai nos acompanhar aqui durante toda a programação. Gostaria de estar cumprimentando aí a parte executiva do município, em nome aí do prefeito Anderson Cabido e vice Zelim e todo o seu secretariado, cumprimentar a Câmara Municipal aí, em nome aí, cumprimentando todos os vereadores, em nome aí do presidente da mesa diretora, Averaldo Pica-Pau, e não deixar de esclarecer aqui que esse programa nosso é voltado aí, não só aqueles que gostam de estar acompanhando aí o tempo todo, mas principalmente os nossos colegas servidores públicos municipal. Ô Roberto, essa semana foi uma semana aí, assim, como se diz, mais uma vez cheia das reuniões lá no sindicato. Graças a Deus as coisas começou aí clarear. E para a semana que vem aí, se Deus quiser, a gente vai estar reunindo, aí graças a Deus aí já com a comissão, aí conhecendo melhores aí os nossos colegas, coletando aí a documentação necessária para que se inicie aí as atividades, aquilo que tanto a gente vem falando aí no decorrer aí dos programas, não só com relação aos nossos colegas aí da educação, mas também levando aquela documentação aí da demais classe aí dos servidores e passando isso aí para a comissão ao qual você faz parte, eu faço parte, e essa, assim, espero que seja a boa notícia, de tudo aquilo que a gente vinha falando, vinha criando essa esperança aí de estar fazendo as discussões, e se porventura nós temos aí os resultados positivos, aí é óbvio que com a anuência aí da parte executiva, a anuência aí da Câmara Municipal, a gente poder incrementar, implantar isso aí para os nossos colegas servidores públicos municipal. Ô Tico, aliás, é que você fala não é uma boa notícia, não, isso é uma ótima notícia, considerando que nós vamos agora exatamente junto aí com a comissão, primeiro conhecer algumas pessoas da comissão, porque tem gente, por exemplo, que tem um nome tudo bonitinho, mas a gente não conhece porque são pessoas recém-chegadas no município. Mas eu acho que agora, Tico, em função da portaria também, é uma portaria específica, a gente também tem que entender isso, que ela é especificamente para tratar do assunto aí do reenquadramento aí dos professores. Quando falo professores, eu falo do P1, do PEB1, PEB2, do maternal e também
dos pedagogos, que são exatamente aquelas pessoas-chave aí no contexto da educação no município de Congonhas. Então, se nós tivermos a oportunidade, é óbvio que a gente vai ter a oportunidade de pelo menos falar, né, a respeito dos demais assuntos, mas eu entendo que a gente deve cobrar, inclusive do prefeito, que esta comissão exatamente ela seja mantida não só para esse assunto específico na qual estabeleceu a portaria, mas que venha uma outra portaria, né, Tico, para exatamente ampliar aí as demais negociações aí em relação aí aos servidores, principalmente aquelas classes que foram muito prejudicadas, né? Como é o caso, por exemplo, do pessoal do ensino fundamental, que está com uma progressão até hoje, né, Tico, de 2%, considerando que a progressão normal da prefeitura da maioria é de 5%. Então a gente precisa corrigir isso. E também algumas extensões de carga horária aí de determinadas classes que não foram feitas, porque naquela oportunidade a administração anterior erradamente entendeu que não havia demanda, e a gente sabe que existe a demanda. Então algumas classes também ficaram prejudicadas, não tiveram a oportunidade de se manifestar aí com relação à ampliação da sua jornada de trabalho, e esperamos que essa partida inicial ela seja muito positiva, considerando até, imagino eu, Tico, que a gente tem, eu acho, tenho quase que certeza absoluta que provavelmente a Rosa, que foi uma secretária de educação aí por 2 mandatos, basicamente, uma pessoa também muito experiente, que conhece muito, e além disso foi professora também a vida toda, né, Tico? Então, nós entendemos que provavelmente ela deverá ser aí a presidente da comissão, né? E, no meu ponto de vista, uma coisa exatamente correta, uma determinação correta aí, vamos dizer, do executivo, mesmo que isso seja feito através da própria comissão, vamos dizer assim, para se escolher o presidente, a minha candidata a presidente da comissão seria a Rosa, em função da experiência, em função da vivência dela como professora, né? Então a gente espera que a gente possa exatamente, breve, né, iniciar esse trabalho. E uma outra coisa importante também, que nós temos aí uma advogada que foi contratada pela prefeitura, segundo a informação que a gente tem, que a gente não conhece ainda, né? Não tem contato com ela, mas esperamos que ela possa também, em função da sua experiência, da sua vivência aí com relação à parte administrativa, que ela possa nos ajudar, inclusive, a nortear dentro da legalidade, né, exatamente esse reenquadramento, para que a gente possa atender e, principalmente, Chico, atender não somente os servidores ativos, atender aos servidores ativos, inativos e as pensionistas no setor da educação aí, professorado que já se encontra aposentado, que vivenciaram as maiores dificuldades do município quando começaram a sua carreira, aposentaram no final da carreira, né, e estão muito prejudicadas porque, na verdade, a paridade e a integralidade dessas pessoas, elas ficaram em função dessa nova tabela, desse novo sistema, elas ficaram limitadas aí ao padrão 10, e é um prejuízo muito grande para elas, é uma diferença salarial muito grande, né? É um tratamento, bom, assim, diferente para os iguais e para os iguais que sofreram muito no passado. Então esperamos que a gente possa resolver isso. Então, entendo eu, Tico, que não é uma boa notícia. É uma ótima notícia, e a reunião acontecerá, se não me falha a memória, acho que está marcada para dia 1º, acho que é na próxima terça-feira, né, na parte da tarde, e a gente fica muito feliz com isso. Esperamos que Deus nos dê vida e saúde para que a gente possa estar presente nessa reunião, né, nós já fazemos parte da comissão, mas que nós estejamos presentes nessa reunião, para que a gente possa exatamente tratar de um assunto de muita importância que vai garantir, né, uma melhoria de qualidade de vida dessas pessoas lá na frente, Tico. Eu não estou muito preocupado com a situação atual, eu estou muito preocupado lá na frente, porque lá na frente é que as pessoas realmente vão precisar de muito recurso. E eu posso dizer isso porque, na verdade, eu estou falando com experiência própria. Quando quando eu faço o levantamento meu da parte relativa à saúde, ao que a gente gasta de remédio, é um negócio de maluco. E
O indivíduo que realmente não tem um salário que possa fazer isso, realmente vai passar muita dificuldade. Então, nós estamos preocupados de uma maneira geral com todas as classes, né? Mas especificamente agora a gente vai discutir dessas classes aí da parte da educação, mas esperamos que a gente possa ao longo do tempo estender isso aí para todo mundo. Ô Roberto, quando você fala lá na frente, eu entendo que você fala isso com uma coerência aí muito grande, porque às vezes, né, a gente já falou aqui em programas do sindicato que aquilo que a gente reivindicava lá atrás, hoje nós estamos batalhando mais uma vez para que seja implementado. Esperamos que as pessoas que participam que vão participar aí dessa comissão, eles entendam de uma maneira assim tranquila, que olhe o presente, que olhe o passado também, o presente em relação ao passado, e passa a ter assim um olhar clínico para o futuro. É isso que a gente espera aqui. Quando a gente vê, a gente dá uma pausa, você está falando, a gente sabe que o município hoje existe a integralidade, paridade, existe a média, existe realmente aquela história que você sempre coloca aqui, tratar os iguais de maneira igual e não desigual, porque não vamos jogar pedra no que foi criado. Foi criado assim de uma maneira de não dar prejuízo, mas vamos dizer assim, não foi tão justo. É isso que a gente está lutando, porque aí não adianta a gente falar de integralidade e paridade. Hoje é igual nós falamos, o pessoal não pode esquecer que nós temos um integrante participativo aí da Previcon, e essa é a nossa preocupação também, porque não adianta você criar uma grande expectativa agora e não ter como sustentar ela para frente. A gente, como conselheiro da Previcon, aí, representante aí dos servidores em voto, então nós temos que ter esse tipo de preocupação sim, e hoje estando à frente do sindicato, a gente não se limita a só pedir, né, para que se coloque sem saber realmente como vai tirar de lá. Então essa é a preocupação que a gente traz. O presente hoje ele não está tão escuro, tem salários defasados, nós sabemos que tem pessoas que ficaram em desvantagem, a gente também sabe que tem, mas uma desvantagem que houve um ganho, e esse ganho tem que ser estudado para assim equiparar de uma maneira aí mais justa. É essa a nossa função aí dentro aí da comissão. Quando você fala também de um plano de carga e carreira, onde a gente vê, né, servidores que prestaram concurso na mesma época, né? Eu não vou falar aqui do ensino fundamental, médio, superior. Eu estou falando que prestaram concurso na mesma época, que teria um estatuto, que de repente esse estatuto, considerando aí, estatuto é a normativa onde se fala de direitos e deveres. Vamos falar aqui do plano de carreira para que o pessoal entenda aí melhor. Quando um dá 2% e 4% de progressão, o outro dá 5% e 10%, então há uma discrepância. Eu entendo que isso aí isso tem que ser corrigido também. É uma das nossas preocupações aqui, e ser corrigido de uma maneira que se pode pagar. É isso, né? Não adianta eu fazer discurso em cima de uma matéria, né? Um discurso irresponsável, de onde a gente não sabe se vai dar para concluir, né? Uma vez que os nossos impostos ele advém a maior parte da mineração. Mineração, vocês sabem que uma vez falando ela está em alta, outras vezes está em baixa. Então quer dizer, nós temos que ter, vamos voltar aí, essa média ponderada aí com relação a gastos aí do município. Então, que o sindicato ele não deve falar assim. Aí vamos colocar uma vírgula. Não deve falar assim, é aquilo que eu já falei. Às vezes a gente não pode participar de outros setores aí do município. Quando a gente participa, conhece também não tanto quanto aqueles que trabalham lá, mas conhece um pouco também a Previcon, a gente fica com essa preocupação. E quando há essa diversificação
onde nós temos aposentado, no seu caso, discutindo. Vários, né? Porque a Rosa também é uma aposentada e hoje está aí no município outra vez. E a gente entende que com aquele intuito de fazer aí um bom trabalho para que atenda aí de uma melhor maneira a sua classe aí também. É aquilo que a gente coloca. Eu fico muito satisfeito quando fala que tem integrantes da Previcon, tem integrantes da classe aí de vários servidores participando, e tem integrantes aí também que são cargos de confiança aí da atual administração. Eu acho que é dentro dessa plena democracia que a gente vai chegar aí num denominador comum. E é aquele negócio, tudo depende de orçamento. A gente já teve uma palhinha aí com o prefeito no início, ele deixou bem claro para nós com relação ao orçamento, era no mínimo aí 12 meses, isso aí a gente não escondeu de ninguém, mas a gente também deixou bem claro que antes de saber se vai gastar ou não, há uma burocracia, essa burocracia que a gente quer sanar aí o mais rápido possível, e na hora que puder implementar, a gente não ter que levar essa burocracia assim para a discussão. É aquilo que a gente fala, hoje nós somos detentores de um bom cartão de alimentação, não vou falar que é o melhor, mas um bom, e de um bom plano de cargos e carreiras também, comparado aí ao mercado. Quando o pessoal fala que tem que comparar com o município, essa discussão aí não vem, porque aí o pessoal vai comparar com o município, estados e a nível de Brasil. E eu estou para falar, a gente sempre falou aqui, o nosso plano de carreira bem equacionado, às vezes vai ser um dos melhores do Brasil. Não vou falar o melhor porque eu não conheço todos, mas um dos melhores eu sei que é. Ô Tico, só para você ter uma ideia, essa semana eu estive exatamente olhando aí, vai ter um concurso em Belo Horizonte, que é a capital mineira, né? Teoricamente é a cidade mais rica do estado. Eu estou olhando a relação, vai ter um concurso agora, para você ter ideia, para médicos, para 40 horas, no valor, é lógico, por 40 horas, ele fala, no concurso aparece até assim, médicos com vencimentos de entre R$ 3.650 até 11 mil. Mas a gente vê que o de 3 mil e qualquer coisa é carga horária, aí, talvez de 20 horas semanais. Mas o para 40 horas semanais, Chico, R$ 11 mil. E aí, quando você faz um paralelo de um concurso na cidade de Belo Horizonte, nesse valor aí no aspecto dos médicos de uma maneira geral, e você transporta isso aqui para o município de Congonhas, Tico, eu estou para te dizer que nós somos um dos melhores do Brasil. Se você olhar e fizer as continhas e verificar como é que é a situação, você vê que a situação nossa realmente, graças a Deus, ela é muito boa. É óbvio que a gente vai estar reclamando sempre, a gente está querendo o melhor, a gente quer o melhor sempre, né? A gente sabe que precisa, em função de tudo isso que a gente está discutindo, a gente sabe que vai ser uma discussão muito exasperada, porque a gente está sempre na busca do melhor, mas quem vai nos dizer realmente o que pode acontecer e o que não vai trazer nenhum transtorno para a prefeitura, realmente vai ser o impacto financeiro de tudo aquilo que a gente está reivindicando e daquilo que nós acordamos lá na reunião. Então, entendo eu que a situação da prefeitura é uma situação muito tranquila, mas, por outro lado, Tico, nós não recebemos ainda o relatório de gestão fiscal aí dos 2 meses, do mês passado e nem do mês, já estamos terminando esse mês, mas me parece até, em função do que já está ocorrendo no passado, que nós não tivemos ainda nenhum mês de receita do município com valores superior aos que aconteceu aí no ano passado. Então, isso também serve de alerta para todos nós, considerando inclusive que a reforma tributária vai estabelecer regras muito rígidas
para os municípios, porque a maioria dos impostos vão ter que ir para o governo federal e retornar para o município. E isso é uma preocupação que eu já falei aqui muito tempo lá atrás, quando se discutia a aprovação da reforma tributária. Só que as pessoas muitas vezes não esquentam a cabeça, né? Mas de uma maneira geral, nós que vivenciamos isso, e a minoria do povo brasileiro também que se preocupa com isso, a gente sabe que a gente poderá ter alguns problemas, considerando que só tem um jeito de você ajudar os menos favorecidos, é tirando dos que têm mais. E para você tirar dos que têm mais, o município de Congonhas, uma cidade com aproximadamente 60 mil habitantes, com a receita que nós temos, não, é óbvio que o que vai não vai voltar a mesma coisa, o que deveria voltar não vai voltar. E é óbvio também que a gente precisa de um mais rico ajudar o mais pobre a nível de Brasil, porque nós não podemos olhar só a cidade de Congonhas, só aquelas cidades que estão numa situação boa, a gente precisa olhar o Brasil como um todo. E quando você olha o Brasil como um todo, nós vamos ter que tirar um pouquinho dessas cidades mais ricas para ajudar teoricamente as mais necessitadas. Então isso provavelmente nos trará algum problema. Não é problema financeiro que vai nos atrapalhar muito. São certos investimentos que a gente pensava em fazer, o que o prefeito pensava às vezes em fazer, que muitas vezes ele vai ter que repensar, replanejar, considerando aí que a reforma tributária já começa a partir de 2026 a trazer um transtornozinho aí para a maioria das cidades brasileiras. Roberto, é isso mesmo, é igual a gente já falou aqui, nada melhor do que trabalhar com pessoas da área, e isso é o que a gente faz sempre, né? O sindicato está aberto a isso aí. Um exemplo aí fácil voltando aqui, quando a gente fala muito de orçamento, é com relação previdência. Quando você vê a geral, né, esse tanto de dinheiro, é óbvio que de pessoas que estiveram lá dentro, que facilitou, que houve esse desvio. Quando a gente vê, não vou falar de Congonhas, os brasileiros reclamando de impostos, cai nisso que você falou, os mais ricos bancando a classe média também bancando a classe mais oprimida, que é isso que acontece mesmo, e nós sempre reclamando, o governo vai ter que tirar algum lugar para acertar as contas, porque aí se chama aí o saneamento social, né? Você não vai ver você se fartando das coisas no dia a dia e o seu irmão morrendo aí ao seu lado. Isso não vai poder acontecer, isso pode ter certeza. Se amanhã tiver alguma deficiência, com certeza a sua alíquota, aquela de 7,5, é capaz de passar aí para 10 com muita facilidade. Ô Tico, uma outra coisa interessante que a gente fica muito triste, porque a gente tem muita notícia boa, né? Como o Congresso agora, por exemplo, rejeitou o aumento aí de alguns impostos, né? Mas, por outro lado, a gente fica muito triste quando o Congresso também aprova o aumento do número de deputados federais. Pelo amor de Deus, né, Tico? Infelizmente, isso vai nos trazer mais uma despesa astronômica. 531? 513 para 531. Então, é muita coisa, Tico. E a gente fica muito triste com isso, porque todo mundo fala, já tem demais, estava precisando diminuir. E aí a culpa acaba sendo de quem? A culpa é nossa, porque nós vamos ter oportunidade, nós é que votamos, nós é que escolhemos, nós vamos agora em 2026 votar para deputado federal, votar para senador, votar para presidente da República, né? Então o que acontece? Tudo que acontecer de errado, a culpa acaba sendo nossa, a culpa é do eleitor. Então, o que a gente pede para as pessoas, né, que sejam mais conscientes, que participem mais, pelo menos, dos noticiários, de uma maneira geral. Não precisa envolver diretamente no assunto, não. O importante é que se envolvesse diretamente no assunto. Mas que acompanhe os noticiários para ver, porque, na realidade, quando você faz um aumento aí de deputados federais, imagina o custo disso para aquilo que nós vamos pagar. O que vai ter que ser? Tudo isso sai do bolso da população. E às vezes sai muito mais da população, do bolso da população que mais sofre, que mais é sacrificada. Porque o imposto, tudo que você vai comprar, um impostozinho está lá. E precisa aumentar imposto para bancar essa turma lá. Então, gente, a culpa acaba sendo nossa. Mas nós temos agora, em 2026, né, aquelas pessoas que Deus permitir que em 2026 possa ir lá na urna dar o votinho, né, de dar um votinho consciente, para que a gente
tente, através do político, porque são eles que definem tudo para nós, né, Tico? Eles é que fazem as leis, tudo que a gente vai fazer tem uma lei que foi criada pelo Congresso de uma maneira geral. Então esperamos que as pessoas possam realmente ter um pouco mais de consciência em 2026, na hora de dar o voto, procurar aquelas pessoas que realmente querem reduzir os impostos, querem reduzir as despesas de uma maneira geral. Assim como a gente faz na casa da gente, quando a coisa complica um bocadinho, você tem que fazer a redução automática. Então esperamos que isso possa acontecer e somos nós que vamos fazer isso, né, Tico? Então vamos aguardar e pedir a Deus para que possa aí clarear a cabeça de todo mundo para sempre a procurar o caminho correto aí através dos nossos representantes. Ô Roberto, e não estamos aqui falando de salário aí menos que 100 mil por mês, não. Aí vai mal, o Tico tá falando mentira, porque às vezes lá tem o salário determinado, mas tem os agregados. Tem os aluguéis que é pago as nossas custas, tem a verba paletó, tem os planos de saúde, às vezes tem diária para deslocação, não é nada menos que 100 mil, não. Não é o salário mínimo que a gente fica brigando para se corrigir todo ano, não. Bem, Tico, então todo mundo sabe que o nosso horário ele foi diminuído e para a gente fazer um pouco mais de economia também em função até das nossas despesas, e eu falei na semana passada, te parabenizando aí pela atitude tomada, considerando que a gente precisa, vamos dizer assim, equilibrar as contas de uma maneira geral, sem trazer nenhum transtorno para os servidores, né? Nós vamos fazer a leitura também agora dos nossos aniversariantes do mês, da semana, né, Tico? Se encerrando aí, o Roberto, o mês de junho, iniciando aí também o mês de julho, que são eles. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Edilene da Silva Souza, Glaucia Amormino da Silva Nascimento, Marinete Castro Monteiro, Giovana Cristina Batista e Maria Aparecida Fátima Silva. Esses do mês de junho. Agora mês de julho, né? O início do mês de julho. Adélia Donizete da Rocha, Fabrício Fernandes Silva, Liete da Conceição Ribeiro Braga, Rosângela Maria dos Santos, Regina Marques Rodrigues Alves, Angélica da Piedade Barbosa Estelink, Márcia Aparecida Paula Muniz, Maria Aparecida Coelho da Cunha. Essa é a Titeca? Exatamente, a Titeca, é a nossa Titeca. Chamo tanto de Titeca porque na hora que eu pego no nome eu costumo embaralhar aqui. O apelido, né, Roberto? Águida Geralda Santos Abreu, David de Paula Faria, Maria Donizete da Costa, essa é a famosa Dinha, e Maria Aparecida dos Reis Gonçalves. A todos vocês, muitos anos de vida e saúde, são aí os desejos da diretoria do Sindicom. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tico, vamos para os abraços, né? Eu não posso esquecer aqui das minhas 3 novas paixões, do Enzo, da Mariana e da Larissa, das minhas filhas Tatiana e Priscila, dos genros Neítaro, da minha esposa Sheila, da Luzia, do Paulinho, Pedro, a Tânia, a Naná Rufo, a Andréia, Rufo, Tarcísio, Lima e a Feijó, o Zé Adão, Antonildo, Cacau, o Guineu, o Natinho, o Leandro, o Juliano, Paulinho, Altair, o Nenego, Milton Sabará, o Dinei, João Paulo, o Brás Correia e a Leila, o Baldock, o Cândido Inácio, o Anilson, o Pedro Carpinteiro e o Elvés Cordeiro, a sua esposa, o Amilar, o Thales, aí, o nosso secretário de obras, o Domingos e a Gláucia lá em Ouro Branco, a dona Efigênia, que falou: Roberto, não esquece a gente não, dona Efigênia, que mora aqui, inclusive, na Basílica, o Brechó, o Zé Moura, o Charliene, o Raimundo, e o João também lá no Maranhão, a Marlene Marques, o chinês, a Regina Bahia, né, também sempre cobrando os abraços, doutora Olimária Delfina, o Maurício Pedreiro, Zé Lebrinha, não podia esquecer aqui também da Luzia, do Jairo Soldador e do Moisés lá no Tancredo Neves. Mandar um grande abraço aqui também para o Gilberto Leijota, a Francisca Celeste, o Zinho, a Zélia,
a Romildo e a Romina lá em Conselheiro Lafayette, o Tunique e a Jane na Barão de Congonhas, o Anderson e a Josi, o Francisco, o Carlinhos e o Gerson lá da maçonaria, o Sandoval e a Ângela, o Chininho, a Vane, né, o Pedro e também os seus netinhos, o nosso ex-presidente aí, o Natan, os irmãos Sem Janta, doutor Arnaldo Celeiro, doutor Gilmar Seabra aí, o nosso secretário de saúde, né, a Ana Paula, o Dalton, a doutora Ana Paula, o Dalton, o Kiko, o Valguenque, o Gaúcho, a Cida, ex-secretária também, a Helena e todos os seus familiares, o Tuzinho, o taxista, o Wilson Soares, o Clóvis, a Laurita, o Paulinho Policarpo, o Robertino da Bombaça, o Bituri, a Sônia, a Chile, a Sueli, a Sandra, a Luciana, o Nordestino e o Tião da Rodobras, a Ledes, o Chené, o Daniel Lima, não podemos esquecer aqui também da Andréia Machado, do Nerinho, do Tarcísio, do Vovô e o Lade também, Toninho do Fídias, Dr. Carlos Pisamilho e a Zezé, e não podemos esquecer também aqui, Tico, das nossas funcionárias, dos nossos colaboradores, dos nossos diretores e todos os ouvintes do programa do Sindicom. Então, vamos um abraço aí, Roberta, minha esposa Mariluce filha, Marcos Ian filho também, Inácio cunhado, Beth e filhas. Né, gostaria de mandar um abraço aí para a Glaucia Amormino, nossa diretora lá do Sindicom, Domingo, seu marido, a Selma, né, nossa colaboradora, a Selma Fernandes também, a Vera, o Christopher, todos os familiares aí de vocês, o Arnaldo e Elza, Arnaldo lá RH, o Cândido, né, a Irene, filhos Juscelene e Juliano, o Fernando lá da obra, meio ambiente, agora a Câmara Municipal e todos os seus familiares, o Marcos Donald também lá da zeladoria, né, a Jéssica fazendo aí um belo trabalho aí na zona rural, no que faz a roçagem, plantio de árvores, meus parabéns mais uma vez aí. Viu? A Cecília lá da Zapeng, todos os seus familiares, o seu Hélio, o Geraldo Militino Carai, a Mercedes, também o nosso abraço. Wilson Soares, né? A Carlinha do Wilson aí também, o nosso abraço. O Dudu lá na Bahia, que deve estar ouvindo aí o nosso programa aí do Sindicom. A Ângela Nóbrega também, eu entendo que mesmo de longe acompanha o nosso programa aqui também. Então um abraço a você e todos os seus familiares, o Marcos William e a Alexandra Porfírio também, que nós vamos encontrar aí com eles aí na comissão aí essa semana que vem. Esperamos aí um grande trabalho aí da parte de vocês. Não poderia de deixar mandar um abraço aqui também pro Levi Pedreiro, o Lito Pedreiro, a Beth também, esposa aí do Levi. Um excelente final de semana aí a todos vocês. O Gaúcho também, Gaúcho Vila Rica, e a Pretinha, que sempre lembra de você, todos os seus familiares. Dura, não pode esquecer da Dura também. Dura, né? E Dura. O Natan e Érica. E Maria filhas. do Caroço. Maria do Caroço, saudoso Caroço aí. Também o João Pedro, também os dois filhinhos dele lá, né? A Vânia, o Chininho, nosso abraço aí. Seu boa tarde, Chico. Uma boa tarde aí a todos vocês, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.